Mais um episódio do EJCast, hoje com uma personalidade muito importante no meio do jiu-jitsu, uma referência aqui em Portugal. Eu tive o prazer de conhecê-lo no curso de treinador profissional aqui em Portugal e é uma honra muito grande estar trocando essa ideia, extraindo, né, o conhecimento e a experiência que é muito grande para a nossa comunidade do jiu-jitsu. Hoje estou aqui com o professor João Santos. Bom dia, Elon. Como estás? Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado aí por o senhor disponibilizar um tempinho aí do seu tempo, que eu sei que é uma correria, para a gente dividir, né, com a comunidade do jiu-jitsu e falar um pouco do Brasília Jiu-Jitsu aqui em Portugal, né? Eu confesso que estranhei logo no primeiro momento. Todas as pessoas que eu entrevisto também têm esse estranhamento do curso que a gente vai falar aqui em Portugal, que é o único país que tem um curso. Mas depois a gente percebe a importância. E o senhor é uma das personalidades muito importantes na Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu, né, que fala sobre a modalidade, a legalização do jiu-jitsu aqui. E a gente vai se deliciar aqui com esse conhecimento, com essa experiência. Então eu queria que o senhor já falasse aí para os nossos seguidores quem é o professor João Santos. O professor João Santos é só o João Santos. O João Santos é uma pessoa normal, apaixonada pelo jiu-jitsu. Sou acupuntor de formação, foi a minha área de trabalho principal, mas o jiu-jitsu, as artes marciais sempre estiveram presentes desde pequeno. Pratiquei várias artes marciais e quando conheci o jiu-jitsu brasileiro, primeiro contacto que eu tive com um praticante foi em 1996, que foi o Odir Torres. Fiquei apaixonado. Eu já sabia o que era, porque na altura víamos revistas, havia umas fitas, uns vídeos que era o Gracie in Action, e a gente viu e já havia o UFC, mas a gente não tinha um contacto direto. Estamos a falar de um tempo pré-internet, pré-DVDs, pré-instructionals. Então foi... E o senhor começou em 96? O meu primeiro contacto foi em 96. Ok. Cá. O senhor sabe quando é que o jiu-jitsu aqui começou a emplacar em Portugal? Nós temos várias referências de pessoas que passaram por cá, que deram umas aulas. Eu acho que o Mauri Bitetti esteve cá, alguns nos anos 90. Tivemos pessoas cá em Lisboa, tivemos no Porto também, mas era tudo uma coisa muito pequena, muito fechada. Sabe mais ou menos o período? Anos 90. 90, né? 91, 92, algumas referências em 91, 92, de pequenos núcleos que faziam jiu-jitsu, pessoas que passaram por cá. Eu tive a minha primeira aula em 96, em 97 começam a aparecer outros professores cá em Portugal, e a partir aí de 98 começa a haver já de facto algumas academias de forma muito embrionária. Havia cá em Lisboa, havia no Porto. Eu depois continuei a praticar com o pouco que tinha aprendido. Eu já fazia jiu-jitsu japonês na altura, portanto eu utilizava as pessoas do jiu-jitsu japonês para ir treinando aquilo que tinha aprendido de jiu-jitsu brasileiro, e depois a gente via vídeos do UFC, e aquilo já era cópia de VHS, já nem se via os olhos das pessoas, tudo esborratado. Então a gente ia vendo o que é que as pessoas faziam durante a luta, como é que aquilo se poderia fazer. Era assim uma coisa, era um laboratório. Legal. Mas eram os meios que a gente tinha à disposição na altura. E em 99, o Robin Gracie, o filho mais novo do Hélio Gracie, foi para Espanha em 98. Ele primeiro foi para Valência, esteve lá uns meses, depois mudou-se para Barcelona. E há uma altura, em 99, que um dos irmãos, o Rolka Gracie, foi a Barcelona dar um seminário. Eu nessa altura aproveitei, fui com um amigo meu do Porto, brasileiro também, que já vivia no Porto há muitos anos, e fui com ele para esse seminário, passar lá um fim de semana, e foi assim a minha introdução oficial. E a partir daí treinei sempre com a família Gracie, nunca mais parei. Mas depois ao longo da minha carreira também fui treinando com outras pessoas. Quando vivi em Inglaterra treinei com o Roger Gracie, treinei nos London Shoot Fighters durante muito tempo, ainda vou lá quando vou à Inglaterra. Legal. Treinei com o Kai Terra nos Estados Unidos, treinei com o De La Riva no Brasil, sei lá. Já teve no Brasil? Já, várias vezes. Qual sítio lá? Eu estive no Rio de Janeiro, na altura era a referência do jiu-jitsu. E como eu estava ligado à família Gracie, através do Robin Gracie, então quando fui para o Brasil,
fui para o Rio, fiquei a viver em Copacabana, ia treinar ao Muay Thai, numa altura em que o Royler Gracie ainda lá estava, o Rolka Gracie também ainda lá está, mas o Muay Thai agora mudou de sítio, mas na altura era no colégio, lá no Muay Thai. Depois havia uma aula do De La Riva às 7 da manhã e eu aproveitava, então ia à aula do De La Riva às 7 da manhã. Aproveitou tudo que foi possível, né? Sim, na altura, ou seja, a Academia do De La Riva estava ali relativamente perto. O De La Riva estava habituado a receber estrangeiros. A aula das 7 da manhã tinha pessoal da Noruega, dos Estados Unidos, de vários sítios, de franceses. Então, basicamente foi assim. E como é que foi a trajetória do senhor? Conheceu aí em 96, foi graduando, né? Como é que chegou até onde o senhor está agora na federação? Ou seja, eu sou um dos pioneiros do jiu-jitsu em Portugal. Na altura o ambiente era muito diferente do que era hoje. Nós importámos o jiu-jitsu, mas também importámos algumas coisas menos positivas do jiu-jitsu, aquela lógica de nós e os outros. Embora eu não acreditasse nisso, mas era um bocado a cultura que nós tínhamos cá. Ainda havia aquela rivalidade. Sim, em vez de nós percebermos que o jiu-jitsu vai crescer, isso foi uma coisa que eu percebi ao fim de algum tempo, isto tem um potencial enorme para crescer. Tem o potencial para se tornar numa ferramenta transformadora da vida das pessoas fantástica. Foi o que acabou por se provar. Hoje em dia o jiu-jitsu está massificado, é o desporto com maior crescimento no mundo inteiro. Nós temos academias por todo o lado, até se calhar há de haver um esquimó num iglô, que há de ter um tatami lá no iglô. Tá? E eu, fui treinando, fui percebendo, obviamente apaixonado, não é? Era outro tempo, ainda não havia esta lógica tão competitiva, o jiu-jitsu ainda estava naquela fase pós-UFC, Pride, sei lá, eram outros tempos. Mas eu fui treinando, fui competindo também, competi bastante aquilo que era possível na altura competir, porque não havia as competições massificadas que há hoje. Para competir eu tinha que viajar, para competir na minha categoria de peso durante os meus primeiros, 3 anos talvez, eu nunca competi na minha categoria de peso, cá na Europa não existia, eu era peso pluma, o mais baixo que havia era pena, os kimonos eram kimonos de judo, a gente não tinha acesso a kimonos de jiu-jitsu, era raro encontrar-se um kimono de jiu-jitsu, as faixas para pôr o grau, nós é que tínhamos que arranjar um pedaço de tecido preto e costurar, colar, sei lá. A gente fazia tudo. Bem desbravador, né? Era. Adaptação, né? Sim, mas eram bons tempos, foi um tempo muito interessante, não é? Nós vivíamos coisas que hoje em dia a comunidade, hoje quem começa a treinar não passa por isso. É verdade. Mas para nós, se calhar foi um trajeto muito importante, construiu-nos e permitiu-nos construir de outra forma aquilo que a gente tem hoje. Sim, sim. Então, eu acho que também essas dificuldades que geraram no início cria valores mais rígidos na pessoa, sim. Né, para poder passar consolida muita coisa. Exatamente, passar um bom jiu-jitsu, né? Então eu sempre fui treinando, eu passei para faixa preta em 2012, competi até 2015, o último campeonato que eu fiz foi o europeu, competi bastante, competi no Brasil, fui campeão brasileiro, fui campeão pan-americano 2 vezes, fui campeão internacional Master, que era o que a gente chamava o Mundial de Master na altura, dos velhinhos. Competi em todas as faixas, europeus, lutei 7, ganhei 6, eu era Master 2, ainda lutava no adulto, que loucura. Hoje é impensável, não dá. Mas houve uma altura que eu achei, não, isto é estupidez a mais, já não dá, porque o jiu-jitsu também evoluindo, não é? E já não me lembro qual é que foi o ano, a federação foi formada em 2004, o projeto principal foi formado pelo Kiko e pelo Diogo Valença, eles foram os impulsionadores. Eles têm trabalhos distintos na federação. O Diogo Valença tem um trabalho mais visível, muito visível. O Kiko, as pessoas acham, o Kiko não, a gente não vê o trabalho dele. O Kiko tem um trabalho de bastidores que é fundamental, fundamental. Sem o trabalho do Kiko, nós não conseguimos fazer aquilo que fazemos, tá? E nesse aspecto eles dois, na parte administrativa e de gestão, eles funcionam muito bem. Na altura, em 2004, quando a federação é criada, nós ainda vivíamos muito aquela mentalidade dos nós e dos eles.
Mas o que é que acontece? As pessoas começaram a ter que colaborar umas com as outras para a gente, pelo menos, organizar campeonatos. Então começámos a perceber que todos nós, de diferentes academias que existiam, éramos todos iguais, todos queríamos a mesma coisa. Tá? Às vezes com perspectivas ligeiramente diferentes, etc. Mas todos nós queríamos o mesmo. E todos nós éramos o mesmo, éramos todos apaixonados pelo jiu-jitsu. Uns tinham chegado mais ou menos na mesma altura que eu, um bocadinho mais tarde, outros vieram depois, mas as pessoas que estavam naquele momento envolvidas, nós percebemos que tínhamos que colaborar. A gente precisava de alguém que tinha uma empresa com caminhões, com carrinhas para deslocar os tapetes, outro que tinha um sistema de som para a gente poder fazer o campeonato, outro que era árbitro, outro que era bom na parte administrativa, outro que era bom com computadores para a gente divulgação. Ok, então nós começámos a falar mais uns com os outros e começámos a ver, olha, tu não és nada, eu ouvia muito isso, oh, tu não és nada daquilo que me contaram. E eu, como é que é possível, meu? O que é que te contaram? Não, que interessante, tu não és nada daquilo que me disseram. E a gente começou a perceber, não, espera aí, nós vamos colaborar juntos para tentar que o jiu-jitsu seja uma coisa positiva em Portugal e que mude a imagem que tem e que seja uma coisa integrada na sociedade, com uma boa recepção perante a população geral, perante o nosso mercado-alvo, não é? Porque isto depois, para sobreviver, isto precisa de ser financeiramente viável para os professores, as academias, os campeonatos, todo o mercado que existe à volta do jiu-jitsu, que não são só competições, sim. Não é? Então, nós começámos a trabalhar e a Federação começou aí, houve um trabalho embrionário por parte do Kiko, do Diogo Valença, e há uma altura que eles me convidaram, eu ainda era faixa marrom, e eles convidaram-me para fazer parte da Federação, e eu já tinha trabalhado numa Federação antes, e não queria. Mas eles insistiram tanto durante um ano, eu já não os podia ouvir. Mas também ia ser motivo, o professor aqui nos bastidores falou para mim que é um estudioso da área de educação física, né? Sim. E aí, com vários cursos ali, era óbvio que tinha interesse da... Sim, tinha, claro que tinha. Então, ao fim do ano, eu disse, está bem, arranjem-me um lugar, sei lá, vogal do Conselho Fiscal, coisa qualquer, que eu não tinha que fazer nada. Assino um papel uma vez por ano. E há um dia que eu chego à academia, há um aluno meu que me dá os parabéns. Eu achei estranho, me dá os parabéns porquê? Depois chega um outro e dá-me os parabéns também. Depois chega outro e dá-me os parabéns também. Mas parabéns porquê, pessoal? O que é que se está aqui a passar? Eu nem sabia. E eles... Não, porque a gente já viu, que já estava na internet, que tu és o diretor técnico nacional. Eita! Mãos à cabeça. O que é que me aconteceu? É um cargo com responsabilidade. Não é um cargo administrativo, mas na área funcional, na área prática, técnica, em termos de relacionamentos com entidades oficiais, IPDJ, Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, sei lá, há uma série de protocolos que eu tenho que estar presente, eu tenho que dar a minha opinião, tenho que dar o meu voto, tenho que conciliar isto, o que é que nós queremos e o que é possível fazer com a área administrativa, com a evolução da modalidade, com a direção para a qual a gente quer que a modalidade vá, com a forma como a gente vai conseguir integrar as pessoas na modalidade, a modalidade na comunidade. E o que acontece? Na altura havia um plano nacional de treinadores, nós começámos a trabalhar nesse projeto, nós tínhamos que ser integrados naquilo que é o mercado de profissionais de treino de desporto, educação física, e tivemos que fazer um curso de treinadores oficial. Então esse processo depois começou em 2015, foi um processo bastante complicado, houve ali uma fase de transição em que nós tivemos um curso, tivemos que habilitar e credenciar todos os treinadores que nós tínhamos, independentemente da graduação. Nós estamos a falar de uma altura em que às vezes o jiu-jitsu não estava ainda espalhado em todo o território, às vezes havia alguém que tinha vindo, sei lá, estudar aqui para o técnico, onde nós estamos na Alameda Universitária, e tinha treinado aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, era um faixa azul, e depois voltou para a terra dele, para a província, para uma ilha, sei lá, e não havia jiu-jitsu. Como é que essa pessoa ia continuar a treinar? Não ia dizer, não podes, não, tens que fazer outra coisa. Não, essas pessoas foram pessoas que espalharam o jiu-jitsu pelo país. E às vezes havia pessoas dessas zonas que vinham treinar connosco porque eram apaixonados. Sim. Sei lá, eu tenho alunos das ilhas que vêm, voam, treinam, voltam,
E foi assim que a coisa se espalhou. Então nós tivemos que credenciar essas pessoas. Sim, sim. Independentemente da graduação, essas foram as pessoas que impulsionaram o jiu-jitsu fora de Lisboa, Porto, sei lá, Coimbra. Isso na década de 2015. Que também não tinha ainda o advento da internet. Não, já tinha internet, na altura já. Por que eu tô falando isso pro senhor? Porque eu tenho um amigo também, que ele é pastor, ele é faixa azul, foi até graduado da faixa roxa agora, e foi para Cabo Verde, missão da igreja. Chegou lá, não tinha ninguém também. Sim, é possível. E aí ele gosta do jiu-jitsu, começou a ensinar para criança, conversou com o professor dele deu todo o suporte, claro, né? Claro. Para divulgar, vai fazer, vai parar o jiu-jitsu. Não, claro que não. Claro E hoje, quando o senhor fala em relação a isso, já com a internet você consegue, né, falar com o professor. Sim, hoje é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais próximo. E dá para dar continuidade. Se o profissional tiver uma didática, sim. E aí foi aí a federação que capacitou esses... Sim, nós fizemos isto, nós somos o interlocutor perante o Estado. Ok. Portanto, na lei portuguesa, uma pessoa para dar uma atividade física desportiva tem que estar habilitado. Não é por ser faixa preta ou por ser praticante há muito tempo que tem as capacidades para estar a dar uma aula de conhecimentos de anatomia, fisiologia, organização, sei lá, gestão da atividade esportiva, como é que funcionam os seguros, então, planificação de treinos, segurança de treino, primeiros socorros. Então, quando a federação foi criada, já existia a lei de Portugal e a federação... Há uma lei de 2012 que havia um sistema anterior, depois há uma lei de 2012 que altera isto e nós fizemos essa formação inicial em 2015. E a partir daí entramos num plano de formação de treinadores, que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, para o futebol. Qualquer treinador de futebol tem que estar credenciado. Então a minha pergunta é essa. A federação se adaptou à lei de Portugal, não foi os organizadores da federação portuguesa que tem que fazer um curso? Não. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos balizar pela lei, pela lei que está em vigor no país, não é? Nós temos muitas vezes o problema da lei estar desajustada à realidade esportiva do país. Bom, mas isso é outra questão, isso é uma questão que eu abordo sempre nos cursos, se a lei está certa. Não está. Mas é o que nós temos neste momento e nós temos que trabalhar com estes fatores. Nós queremos que a lei mude e que melhor queremos, nós tentamos sempre interceder perante o IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e da Juventude, que está integrado na Secretaria de Estado de Desporto e da Juventude. Nós tentamos interceder perante o IPDJ para tentar fazer ver que nós temos uma cultura própria, nós temos uma componente técnica, tática, estratégica, uma cultura, meios, tudo próprio, não é? E tal como outras modalidades novas que estão a aparecer, então nós precisamos que haja uma adequação das leis, das normativas à realidade esportiva do país. Hoje quem impulsiona o desporto no país não são coletividades, são empresas privadas. Essas empresas é que têm aulas de surf no país inteiro na costa, é que têm campos de paddle, é que têm academias de jiu-jitsu, é que têm, sei lá... As coletividades continuam a existir, mas a iniciativa privada hoje tem um papel muito importante no desenvolvimento do desporto em Portugal. Tá? A começar por aí, a acabar em empresas de formação, que dão formação, ok? Então, claro, isto depois também é um processo complicado e a gente compreende que o legislador muitas vezes não tem o conhecimento real daquilo que se passa, porque infelizmente nós vivemos numa cultura de futebol, não é? É o que mais se vê e nós temos um exemplo agora, está tudo doido com o Euro. Eu ainda não vi um único jogo, não é uma coisa que eu siga. Eu só quero trocar o horário da aula para assistir o jogo. Não compreendo isso, não é? Por exemplo, eu gosto de ver, sei lá, vela, curling, desportos de inverno e eu não altero a minha vida para ver esses desportos. E não sou praticante, não é? Como a maioria das pessoas que veem futebol não são praticantes de futebol. Agora, nós temos uma comunidade muito grande de praticantes de jiu-jitsu em Portugal. E no mundo inteiro. Então este processo não tem sido fácil. O curso, quando começou, nós tivemos que seguir determinados parâmetros e depois, de X em X tempo, há a possibilidade de nós fazermos revisões do curso. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer revisão do curso, eu tento adequar cada vez mais o curso àquilo que é a nossa realidade e as nossas necessidades, ok? E a nossa evolução. E introduzir coisas que se calhar podem não ser tão valiosas noutras modalidades, mas para nós são.
Legal. Desde a gestão da academia, protocolos de segurança, sei lá, N coisas. É fantástico. Eu confesso, e assim, muitas pessoas que vêm de fora, brasileiros, né, têm a mesma sensação que eu tive de quando foi essa obrigatoriedade de fazer o curso. Como é que o Brasil é Jiu-Jitsu, né, os portugueses vão ensinar pra gente o curso. E aí, mas nós não ensinamos Jiu-Jitsu também. Sim. E aí quando eu vi o conteúdo, eu sou educador físico no Brasil, eu acho que é importantíssimo a pessoa saber conhecimentos básicos da educação física para ministrar aula de Jiu-Jitsu. Claro, porque isso pode não nos ter sido passado a nós como praticantes, que na realidade é o que todos nós fazemos. Nós todos somos praticantes. E depois chega um momento, ou não, na nossa vida, em que alguns de nós assumem outras funções. Alguns assumem funções como treinadores, outros assumem funções como árbitros, como organizadores, como administradores de academias, como, com negócios. Há quem venda kimonos, há quem venda sabonetes próprios para o jiu-jitsu, há quem venda tatamis, há quem venda licras, há quem venda, só streetwear, estas t-shirts, esta roupa bonita, que nos faz jovens. Ou seja, há outras valências, há outras tarefas que estão associadas ao jiu-jitsu, mas todos nós começamos como praticantes. E nem sempre nós temos os skills necessários para as desempenhar. Então, particularmente nós que somos influenciadores, não é? E temos um papel crítico, as pessoas que vêm treinar connosco vêm com muitas expectativas. Algumas delas já passaram coisas complicadas na vida. E nós temos de dar resposta a tudo isso. E depois, mais tarde, temos que formar alguns competidores, mas isso é uma parte muito pequena. Nós temos é que satisfazer as necessidades da população geral, do nosso mercado-alvo, da comunidade que vem treinar connosco, pelas mais diversas razões. Tá? Então nós temos que habilitar os treinadores a ter essas ferramentas. Alguns já têm porque ao longo da vida as foram adquirindo, de forma mais oficial, de forma menos oficial. Alguns já as têm porque tiraram cursos de treinador de educação física. Alguns são médicos, alguns são, têm outras profissões que têm transfer. Mas muitos não têm. É importantíssimo o curso. E vou aproveitar esse gancho que a gente está nesse curso. Tem duas perguntas que vai ajudar nossos seguidores. A primeira que o senhor falou em relação ao número pequeno de pessoas que praticam a competição, que é 3% que vão... Sim, aqueles que competem de forma mais ávida, a estatística que a gente tem é 3%. Porque eu tenho vários relatos de pessoas que estão vendo agora esse boom dos kids em campeonatos, querendo colocar seus filhos, não sei nem se é a vontade do filho, se é do próprio pai que é frustrado de não ter conseguido. Eu queria que o senhor falasse sobre essa estatística de percentual de pessoas que começam muito no alto nível kids e lá na frente não acabam continuando, né? Sim, nós vemos isso em vários desportos, ok? Não só no jiu-jitsu, mas vemos muito, às vezes, uma pré-especialização precoce, e toda a literatura científica diz que isso não é benéfico. Tá? Funcionou, se calhar, em alguns modelos, mas com consequências graves mais tarde. O que nós pretendemos é o prolongamento da prática desportiva, a manutenção na modalidade, do praticante se manter na modalidade, não é? Aí é que as pessoas usufruem dos benefícios desta fantástica ciência de combate que nós praticamos, não é? Que vai muito para além da capacidade de combate. Isto acaba por ser uma comunidade, há uma família. Quando nós pomos as crianças, ou melhor, às vezes os treinadores põem nas crianças a pressão daquilo que eles não conseguiram fazer como praticantes, ou como treinadores, ou como competidores. E isso não é positivo, porque essas crianças, mais tarde, o que acontece? A gente pode-lhes dar uma pré-especialização precoce, ensinar-lhes uns truques e eles chegam ao campeonato e ganham. Mas no momento em que se separarem perante uma adversidade, ou depois chegam a um escalão etário mais alto, e a coisa já é diferente, eles desistem, não é? Nós temos que arranjar uma forma de o jiu-jitsu ser uma forma de formar pessoas e também competidores para aqueles que quiserem seguir essa via, mas de uma forma saudável. De uma forma em que a nossa aposta na competição em escalões etários mais baixos
não vai hipotecar a evolução desse praticante e a manutenção desse ao longo da vida. Exatamente, na modalidade. Porque aí a gente, nós podemos não ter um fantástico competidor ao nível daqueles que existe agora nesta geração, que já começaram como crianças. Nós temos esses exemplos dos Estados Unidos e do Brasil, já começaram como crianças e agora que são o topo mundial na faixa preta. Quando a minha geração era ao contrário, pessoas começavam aos 20 e tal anos e esses eram campeões mundiais, 20 anos, sei lá, 16 anos, e esses eram os campeões mundiais. Isso hoje em dia já é muito mais difícil de fazer. Sim, sim. Tá? Mas também não podemos fazer com que essas pessoas depois deixem de ser praticantes, abandonem a prática da modalidade, abandonem, se calhar vamos perder bons árbitros, bons treinadores, bons organizadores, bons, sei lá, pessoas que vão montar negócios paralelos à própria prática técnica do jiu-jitsu. O que eu percebo, além dessas situações que o senhor falou, também que às vezes os treinadores, os professores fazem essa pressão nas crianças para dar nome à academia. Sim, eu compreendo que haja uma necessidade de efetuar campanhas de relações públicas e de dar notoriedade especificamente à academia, mas nós não podemos ter uma perspectiva egocêntrica e narcisista, tá, que acaba por prejudicar a evolução das pessoas que chegam ao pé de nós e nós não estamos a corresponder às expectativas deles, ou dos pais, que nesse caso os pais são os prescritores da modalidade. Não é? Dificilmente nós encontraremos um pai que vai pôr o seu filho no jiu-jitsu ou no judo com a perspectiva de ele ser campeão mundial. Ele vai pô-lo com a expectativa de que eu quero que ele aprenda disciplina, valores, faça uma arte marcial, que saiba defender, que ganhe autoconfiança e eventualmente aquilo depois, essa criança pode se revelar um competidor, um bom competidor ou não, ou pode ter gosto pela competição ou não, não é? Mas isso vem depois, não é a primeira expectativa. Sim, sim. O meu público lá na minha escola é 80% crianças, né? Miúdos. E aí, conclusão, o cerne da minha escola, né, o fundamento lá, é defesa pessoal. Então, eu quero que o jiu-jitsu... É uma das vertentes do jiu-jitsu. Então, eu quero que eles sejam capazes de se defender, porque na escola tem muito bullying. Sim. Né? Muito bullying. Eu vejo lá crianças com baixa autoestima, tem encaminhamento de psicólogos com perspectiva de obesidade infantil. Exatamente. Sei lá, então esse é o foco, né? Telemóveis, não sabem interagir com outro ser humano. Exatamente. E o jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu é um esporte que ali você desconecta tudo. Se você ficar pensando em outra coisa, você é finalizado. Porque toda a gente é igual. No tatame toda a gente é igual. Exatamente. É altamente democrático. É verdade. E outra coisa dentro da federação, porque agora saiu uma lei de Portugal, né, restringindo mais a imigração, que estava, segundo os especialistas, a fronteira estava aberta e vinha pessoas como turistas, se legalizavam rapidamente, pegando o NIS, o NIF, e agora está mais complicado. E aí eu estava pesquisando, eu vi como é que tem que vir para cá com visto. Uma das opções é visto de estudante. E aí um amigo perguntou sobre o curso, se pode, porque já falaram que é curso de inglês, curso técnico, curso mais de 1 ano, seria que facilidade de ter esse visto de turista. Para o curso de técnico profissional de jiu-jitsu, cabe esse visto? Nós neste momento do tempo, nós estamos em junho de 2024, nós estamos aqui com um processo de reformulação dos referenciais de formação do curso, ou seja, isto é um processo que já se vem arrastando há alguns anos. Portanto, nós neste momento estamos a querer fechar este ciclo, portanto é um tema que nós temos em mão neste momento e estamos muito focados em tentar fechar este ciclo para podermos dar outros passos em frente. Nós temos o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, são os 4 níveis de formação de treinadores que estão previstos na lei cá em Portugal, ou seja, nós temos que fechar este processo para poder passar por outro processo. Portanto, neste momento, nós estamos aqui a falar e nas últimas 2 semanas, eu tenho estado praticamente 1 hora por dia, às vezes mais, ao telefone, com o Diogo Valença, para nós tentarmos fechar isto e também a falar com outra empresa com quem nós trabalhamos neste processo e com o IPDJ,
Ou seja, isto é uma coisa que está nas nossas mãos neste momento, isto é a batata quente do momento. Em alterações de lei, nós temos que ver qual é que é a alteração que está a haver à lei e o que é que isso implica na modalidade, para pessoas que queiram vir para cá, que tenham aspirações a ser treinadores de jiu-jitsu em Portugal. Tu referiste há bocado uma coisa muito importante, que isto é um curso pioneiro, é de facto um curso pioneiro. E tem uma série de mais-valias, como tu referiste, tal como outras pessoas que chegam cá e dizem, mas eu sou faixa preta, porque é que eu sou faixa preta com X graus, porque é que eu tenho que fazer um curso de treinador? E porque nós não vamos ensinar jiu-jitsu a ninguém. Nós vamos dar ferramentas para vocês poderem potenciar a vossa atividade como treinador de jiu-jitsu. Tal como eu referi, porque isso pode não vos ter sido passado, provavelmente não foi. Sim. Não faz parte do currículo do jiu-jitsu. Questão de fisiologia humana, questão de gestão de academia, pedagogia, porque eu falei num quadro passado, num vídeo que eu fiz no YouTube, sobre 3 níveis de professor de jiu-jitsu. É aquele que é o replicador, que sempre treinou as mesmas coisas, e aí chega lá, dá aula idêntica. Né? Tem o professor que já tem um conhecimento técnico na área de educação física, consegue respeitar ali os princípios básicos da educação física, né? Individualidade biológica, sobrecarga, adaptação, por aí vai. E tem o que é o transformador, que tem todas essas valências e que consegue fazer a mudança comportamental do aluno. Claro. Saber ter acessibilidade, ver o aluno ali que é mais introspectivo, e trazer ele para o contexto. Mas é isso aí. E quanto a relação a essa questão do curso, né? Porque o curso, como o senhor falou, quando o meu amigo perguntou, eu falei, cara, vai ser um pouco complicado pegar o visto para o curso de treinador, porque não tem uma eu acho que isso regularidade, né? Por exemplo, o último nosso curso foi 2023. Sim, nós neste momento estamos com esta reformulação do curso, a gente precisa de fechar este capítulo para poder... A lei foi alterada em 2019, é a Lei 106 de 2019, que altera as componentes do curso, o tempo de formação, há uma série de alterações e nós tivemos que nos adaptar a isso. Claro que este processo foi para nós e para todas as outras federações de todas as outras modalidades. Ou seja, e depois estes referenciais têm que ser avaliados pelo próprio PDJ, têm que estar adequados à lei, àquilo que é a necessidade de formação, os pressupostos que estão destas pessoas, que são os cientistas do desporto, que trabalharam nesta área e que fizeram estas normas que nós temos que seguir também. Ou seja, isto é um processo, tá? E não é um processo fácil. Então nós estamos agora a fechar essa área para lançar os próximos cursos. Aquilo que nós aconselhamos sempre é... isto às vezes vem por vagas, não é? Há uma vaga de pessoas que vêm do Brasil e então há determinados cursos que têm uma percentagem maior de pessoas que vieram do Brasil, depois há cursos que têm uma percentagem menor, porque vai por ondas, tá? Sei lá, fatores que levam as pessoas a emigrar e a virem para cá. Então, o que eu posso recomendar é, ok, contactar a Federação, primeira coisa, ver exatamente o que é necessário, ok? Em que medida é que nós podemos satisfazer as necessidades dessas pessoas? Nós normalmente organizamos 2 cursos por ano. 2 cursos não significa 2 turmas, às vezes significa mais, ok? Provavelmente as turmas são 30 pessoas, a tua turma era de 30 pessoas, não era? A tua turma era de Lisboa. Provavelmente o próximo curso, nós já temos tanta gente em lista de espera que teremos que fazer pelo menos 2 cursos em Lisboa e um no Porto e provavelmente mais no Porto e talvez a gente tenha que organizar um no Algarve também. E talvez, logo de seguida, talvez outro curso novamente em Lisboa para dar resposta a toda esta procura. Tá? E nós temos que ter atenção ao seguinte. O jiu-jitsu na Europa e cá em Portugal não está numa fase embrionária. Já está numa fase muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Okay? Você acha que pode desenvolver mais? Pode, claro que sim, tem um potencial de crescimento enorme, ok? Enorme. Eu estou aqui a 100 metros, a minha academia aqui a 100 metros. Eu acho que é uma academia aqui daquele lado, ok? Acho que há outra ali mais para baixo, talvez uns 600, 700, 800 metros daqui. Tá? A zona de Alvalade acho que também tem academias, ou seja, apesar de nós estarmos em Lisboa e termos tantas academias,
há potencial de crescimento, não é? E nós temos academias que não têm só um treinador. Têm vários treinadores, em vários horários. Eu tenho aulas às 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 3h30 da tarde, aulas de crianças e aulas à noite. Ok? Há um potencial. E neste momento, eu, apesar de ser o diretor técnico, de ser eu um dos responsáveis do curso de treinadores, eu também tenho pessoas à espera para fazer o curso de treinadores. E que não vão conseguir entrar na primeira turma. Já tem na lista da espera ali? Então... Já está! Não vão conseguir. E não é por serem meus alunos que conseguem entrar na primeira turma. Essa lista de espera? Tem que fazer contato com a federação? Contactar a federação. Nós temos que ter alguns critérios, normalmente é por graduação, tá? Por ordem de chegada, ou seja, tem que ter vários critérios aqui para decidir. Eu dei sorte porque na época eu fiz como roxo ainda, então, ou seja, sobrou vaga então na galera. Sim. Senão não teria. Porque acho que houve um curso antes que encheu e havia muita procura para mais um curso e nós fizemos mais um curso que não ia encher com faixas pretas, faixas marrons, e então nós possibilitamos a um faixa roxa fazer o curso. Ele só pode tirar o certificado quando é faixa marrom. Sim, sim. Ok? Precisamente porque nós já não estamos naquela fase em que estávamos em 2015. Ok? Em que, hoje em dia, nós já temos jiu-jitsu espalhado pelo país inteiro. Sim, já temos muitos. Nós já temos faixas pretas portuguesas de terceira geração. Ou seja, de portugueses que passaram para a faixa preta, formaram faixas pretas e as faixas pretas já estão a formar outras faixas pretas. Ok? E temos pessoas que vêm, sei lá, nós estamos aqui no centro de Lisboa, estamos aqui num dos polos universitários, que é o Instituto Superior Técnico. Eu regularmente, 6 em 6 meses, recebo alunos estrangeiros que vêm em Erasmus. Vêm estudar cá durante um semestre. Essas pessoas vêm com as mais diferentes graduações. Eu recebo muita gente nas fases iniciais, faixa branca, faixa azul, mas recebo faixas pretas também. Pessoas que vêm, sei lá, da Noruega, da Suécia, sei lá, França, de outros sítios, estão cá a estudar, faixas marrons, faixas pretas. Enquanto estão cá a estudar, treinam aqui, depois vão voltar para os seus países. Sim. Ok? Então, hoje em dia já não estamos naquela fase embrionária de o jiu-jitsu está-se a começar a espalhar pelo país, já fora dos principais polos. Não, já há muitos jiu-jitsu. E há um potencial de crescimento grande ainda. E essa lista de espera faz contato com a federação para mostrar o interesse, mas pode fazer essa manifestação de interesse, vamos dizer assim, fora do país? Pode, mas nós precisamos que a pessoa esteja cá. Sim, não, quando vier. Okay? Porque tem que ter uma morada cá, tem que estar inscrito na federação, tem que ter um seguro desportivo cá, ou seja, tem todos esses preceitos. Desde o primeiro módulo? Ou sim, no online já pode estar... Então, tudo isso. No online já tem que estar aqui no Portugal? Sim, para fazer a formação online. Ok. Mas ele pode fazer manifestação de interesse, ó. Sim, mas por exemplo, o online não é aula presencial. É o vídeo, né? Não é em vídeo. Essa formação, essa componente geral é igual para todas as disciplinas, para todas as modalidades desportivas. Se eu fizer o curso de treinador de vela, essas componentes são as componentes que a lei obriga a que toda a gente, independentemente das modalidades, faça. Depois tem as componentes específicas de cada modalidade. Porque eu estou perguntando isso, porque já tem um amigo lá do Brasil que ele pediu para ver isso na federação, aí eu falei, pô, essa semana eu vou estar com o professor João, de repente eu consigo essas informações. Não, o mais fácil é contactar a federação. Porque ele vem em outubro. Ok. Outubro. Aí ele já pode fazer a manifestação lá. Claro. O curso, porque antes de alguém que planeie, claro, alguém que faça uma planificação. Na data tal eu estou a ir para Portugal, gostava, tenho interesse em ser professor de jiu-jitsu, o que é que eu posso fazer? Da mesma maneira que, por exemplo, vamos ver o seguinte, vamos ver isto ao contrário. Elon, na data tal eu vou me mudar para o Brasil, eu jogo à bola, sou futebolista, já sou velho, já não consigo jogar mais, mas quero continuar ligado à modalidade e gostava de ser treinador. O que é que eu legalmente preciso no Brasil para ser treinador de futebol? Sim. Quais são as exigências legais? Porque há. Não é? Então é a mesma coisa, eu posso planificar. Ou então, é alguém que chega cá e pensa, o jiu-jitsu aqui é uma coisa interessante, tem um potencial de crescimento, eu sempre treinei jiu-jitsu a minha vida toda, sou esta faixa, o que é que eu preciso de fazer? Não é? O que eu acho é que isto que nós tivemos que criar isto por imposição da lei portuguesa, acabámos por criar um produto
que é muito valioso para a comunidade do jiu-jitsu, e este produto, muito provavelmente, aquilo que nós notamos é que vai ser exportado. Eu também acredito. Tá? Vai ser exportado, provavelmente, para a Europa, e já há procura de outros países fora da Europa. Lá no Brasil, comando, o nosso Conselho Regional de Educação Física, o CREF, ele já está vendo também como vai regulamentar os professores de jiu-jitsu. Claro, entendeu? Porque isso é uma garantia de qualidade que nós prestamos à comunidade, ao nosso mercado-alvo. Ok? É uma garantia de que nós conseguimos separar bons e maus profissionais. Importantíssimo isso. Não é? E só isso é que vai dar credibilidade à modalidade e vai fazer com que a modalidade vingue e seja financeiramente viável para todos os envolvidos. Seja viável para os praticantes, que vão ter bons profissionais, qualificados, habilitados, competentes, capazes, habilitados. Vai ser viável para os treinadores, porque a modalidade tem credibilidade, não é uma coisa marginal, não é? Tem viabilidade, nós conseguimos ter pessoas a viver de serem treinadores de jiu-jitsu, tal como há pessoas que vivem de serem treinadores de ténis, de golfe, de surf, de futebol, sei lá, ok? Vai ser viável para os campeonatos terem mais organização, para as pessoas que querem competir terem melhor organização, tá? Terem melhores campeonatos com mais qualidade, para as pessoas que vivem de negócios associados à modalidade, porque há mais praticantes, a modalidade é financeiramente viável. Tá? Ou seja, se há mais praticantes, eu vendo mais kimonos, vendo mais licras bonitas, sei lá, vendo mais produtos associados ao jiu-jitsu, mais serviços associados ao jiu-jitsu. É muita coisa. Eu falo também sobre essa questão, porque lá no Brasil eu percebi que muitos praticantes de jiu-jitsu, ele entra com, eu quero viver do jiu-jitsu, mas só vê a parte competitiva. Então ele treina, compete para pegar títulos, para futuramente ser campeão mundial e ganhar dinheiro através do campeonato, ou lutas casadas, ou também abrir a sua academia já com o know-how que ele tem. Sim. Mas tem várias outras vertentes, como o senhor falou, claro, sobre uniforme, sobre internet, pessoas que promovem eventos. Eu tenho um aluno meu que trabalha com nutrição. Eu tive que estudar nutrição. Eu trabalhei com nutrição para atletas de jiu-jitsu, wrestling e judo. Ok? Fazia parte da minha formação complementar como acupuntor, e como eu trabalhava com desporto, foi uma coisa que eu fiz questão de estudar e de perceber exatamente o que é que se fazia de forma saudável também para a área do desporto. Não apenas de perder peso, não é? Fazer as coisas de forma saudável. E eu trabalhei no estrangeiro. Eu trabalhei com alguns dos melhores, dos nomes mais importantes a nível competitivo da modalidade na década de 2010. Ok? Ou seja, há outros mercados, há outros serviços. Dentro da comunidade de jiu-jitsu. Sei lá, nutrição, psicologia, educação física, treino físico, específico para jiu-jitsu, para quem é competidor. Promotor de eventos. Sei lá, tudo, tanta coisa. Nós estamos a ver agora, isto é um marco histórico, o ADCC foi um dos aspectos, foi um dos marcos revolucionadores do jiu-jitsu, ok? A visibilidade do jiu-jitsu sem kimono, o impacto que teve porque havia uma capacidade financeira por parte dos organizadores, e hoje estamos a ver o ADCC, que é basicamente as Olimpíadas do grappling, a ter uma concorrência que é o Craig Jones, que organizou um evento onde vai pagar valores altíssimos, é impensável, não é? Falava-se nestes valores a este nível quando o Rickson ia lutar no Japão no fim da sua carreira. $1 milhão. A maior polêmica é isso que ele colocou, acho que a mesma data do ADCC. Sim, depois são políticas e eu tenho... Vou-me abster de dar a minha opinião, não é? Acho que todos nós temos uma opinião sobre isso, mas a realidade é que isso só é possível fazer porque a modalidade cresce de forma viável, ok? E nós não podemos continuar a pensar que queremos continuar a ser uma coisa marginal, a fazer academias num vão de escada, numa caverna, professor que não chega a horas, treinador que não chega a horas, aula é uma bagunça. Aquele ambiente todo um cheiro ruim, suave. Isso não vai ser apelativo para a mãe que quer lá pôr os 2 filhos e que põe os 2 filhos e vê aquilo e um dia fica curiosa e pergunta se não pode vir experimentar uma aula dos adultos. E essa senhora, se calhar, começa a treinar, os filhos vão continuar a treinar, ela vai ficar apaixonada por aquilo. Se for uma academia bem estruturada, bem organizada, com metodologia, com pedagogia, ela vai ficar apaixonada, vai gastar dinheiro como o raio em kimonos, em licras bonitas, em material de treino,
vai comprar o mesmo material também para os filhos, vai se tornar uma pessoa que vai apoiar a modalidade. Quando há uma competição, é a pessoa que vai, se calhar, apoiar a equipa, organizar, sei lá, tratar das inscrições. Tem uma professora no Brasil que ela faz tudo isso, conjunto com as mães, aí se organizam, contrata um autocarro para levar todo mundo. Sim, churrasco, tá. Um dia na piscina. Tá. Não, isso aí apoio à comunidade. Nós temos, por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia, nós recebemos aqui uma data de miúdos ucranianos. Eu tinha uma aluna ucraniana e quando falei com ela, ela trouxe todas as crianças que estavam cá refugiadas para aqui treinar de graça. Ainda temos alunos a treinar de graça, ainda hoje. Isto foi um impacto positivo enorme na vida destas crianças, porque estas crianças, a única coisa que faziam era estar em casa a ouvir os pais a falar do problema que estava lá. Sim. Ok? Eu consegui pôr essas crianças aqui a treinar de graça, ainda estão a treinar de graça. As mães e as avós ficaram super contentes porque vinham para aqui e os miúdos estavam integrados na comunidade portuguesa. O meu fornecedor de kimonos, que é a Tatami Fightwear, com quem eu trabalho desde que eles apareceram em 2009, pá, fizeram tudo para me pôr cá os kimonos de graça para as crianças, não quiseram receber dinheiro nenhum, tá? Os meus alunos de psicólogos vieram para o tapete para estarem a trabalhar com as crianças. Trabalhem. Fizeram um trabalho bem completo. Ou seja, nós o jiu-jitsu, acabámos por ter um impacto muito maior nestas crianças, para além da parte técnica, para além da competição. Nenhum destes miúdos competiu ainda. Sim. A maior parte deles já se foram embora, mas enquanto estiveram cá, nós conseguimos ter um impacto enorme na vida deles. Sim. Eu acho que o jiu-jitsu tem essa função principal de mudança, né? E formação também de caráter das pessoas. Claro. Eu tenho visto muitos psicólogos indicando as crianças para fazer. E nós vemos nas nossas academias o impacto que nós temos. A criança que não ouve nada do que os pais lhe dizem, o que o professor diz é lei. Como é que é a tua alimentação? E a mãe diz, ele não come sopa. Comes. Ele não gosta de vegetais. Claro que gosta de vegetais. O professor, aqui o treinador, come sempre vegetais. Tá? Então, a família Gracie também tinha a dieta Gracie. Já percebeste isso? Tá? E a gente acaba por mudar positivamente a vida destas pessoas. Ok? Independentemente de um dia elas deixarem de treinar, mas elas vão continuar a ser prescritores da nossa modalidade e, em particular, especificamente, do nosso serviço, da nossa academia. Ok? E isso é a maior campanha de relações públicas que tu podes fazer. Boca a boca, né? O famoso boca a boca. Professor, vamos dar um tempo aqui na parte do BJJ. Queria saber um pouco desse sítio aqui onde nós estamos, porque o objetivo desse podcast itinerante é esse, né? A gente extrair o máximo do profissional, a questão da experiência, né, do profissionalismo, mas também conhecer Portugal, porque eu estou aqui há pouco tempo e muitas pessoas que me seguem do Brasil, a gente começar a apresentar o Portugal para os brasileiros também. Muito bem. Então, nós estamos em Lisboa, estamos na Alameda Afonso Henriques, é um lugar icónico aqui em Lisboa, tem um jardim lindíssimo, tem um Instituto Superior Técnico lá à frente, é uma das referências universitárias em Portugal, e para fora também, com cursos, sei lá, de tudo que é engenharias, engenharia civil, aeronáutica, naval, sei lá. Referência, né? Sim, computadores. Estamos aqui muito perto do aeroporto, temos aqui uma das avenidas principais que cruza aqui o parque, que é a Almirante Reis. Estamos no centro de Lisboa. Boa. Tá, a minha academia é 100 metros, é aqui ao lado. Aqui, realmente, daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá. Aqui realmente é um parque muito bonito aqui para a prática de esporte. Sim, tem aqui a Fonte Luminosa em baixo, que é um sítio lindíssimo. Agora, por exemplo, hoje nós estamos aqui e não está com água a correr, mas muitas vezes está com água e tem este barulho da água a cair, parece uma cascata. Né? Tá, é um sítio muito bonito, aberto, com muita luz. E nós estamos aqui num ponto alto, dá para ver que a cidade tem muita luminosidade. 360 graus aqui, bonito aqui. E o quadro que a gente tem aqui no nosso podcast, um quadro que está sendo um pouco polêmico, as pessoas estão ficando... Ainda bem. Isso é bom, né? A diversidade de informações. Que se chama This Isn't BJJ, o que não é jiu-jitsu na sua visão, né? A gente está com um quadro
meio que parecido, na realidade eu tirei como essência do Fabrício Verdun. Eu conheço bem. Ah, é? Foi a minha primeira derrota no jiu-jitsu. Sério? Conta um pouquinho aí como é que... Primeiro campeonato que eu faço em 2001 era European Gracie Jiu-Jitsu Cup. Era organizado pelo Robin Gracie, numa altura em que havia um campeonato por ano, ou dois, sei lá. No Brasil? Não, em Barcelona. Em Barcelona. Eu tinha feito uma edição em 2020 e eu não participei nessa. Participei na edição de 2021, faixa branca. Com 60 quilos ganhei o peso pena, na altura. Nervoso como o raio. Nunca tinha competido em nada na minha vida. Faixa branca? Sim. Nunca tinha competido nem a jogar à bola, nada. Nunca tinha feito competição em nada, nem a jogar ao Berlim. E depois havia o absoluto. O absoluto naquele tempo era todos os pesos e todas as graduações. Quem é que me calha na primeira luta? Um Fabrício Verdun que estava a viver em Madrid há pouco tempo. E que só via falar que era muito bom, já 2 vezes campeão mundial. E que faixa? Ele era, na altura, ou faixa roxa ou faixa marrom já. Eu sou branca. E eu branca. Eita. Primeira luta. Tenho uma fotografia de pé assim, e ele olhar assim. Sério? Tem essa fotografia? Tenho. Manda pra mim que eu vou botar no episódio. Tenho que procurar. Eu tenho isso lá em casa, algures. E depois não deu tempo para tirar mais fotografias. Tá. Foi um atropelo, mas eu não andei para trás. Claro que havia uma disparidade técnica de força, de peso, de tamanho, de envergadura enorme. Mas para mim foi uma boa experiência. Não era se eu ia ganhar ou não, era quanto tempo é que eu ia aguentar. Vou dar esse corte para ele, para ver se ele curte lá nossa... Nós cruzámos várias vezes depois. O Robin Gracie uma vez fez um vale tudo e estávamos os dois no corner do Robin Gracie, lá em Barcelona. Cruzámos em vários ADCCs, que eu lutou vários ADCCs que eu fui lutar. Sei lá, a gente foi-se cruzando várias vezes. Acho que nos cruzámos também nos Estados Unidos, na World Jiu-Jitsu Expo, já não me lembro. Fomos cruzando várias vezes. Super boa pessoa, também teve um papel importante no desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Espanha, na altura. Sim, foi um marco. Eu acompanho ele, eu gosto muito dele, porque além de ser um bom lutador, é um bom comunicador, e foi tanto por isso que eu tirei um pouco dessa ideia desse meu quadro, né? O que é que não é jiu-jitsu? O que não é jiu-jitsu, porque o dele lá é cu de cachorro e o dos nossos, né? E aqui eu vou perguntar ao senhor, vou fazer 2 perguntas sobre o corredor na graduação. O que o senhor acha, qual é o posicionamento do senhor, se é ou não é jiu-jitsu, no seu ponto de vista? Aquela pessoa que é graduada e aí vem aquele corredor para dar a fachada nas costas do graduado. Vamos ver isto de diferentes perspectivas, ok? Eu muitas vezes abordo isso no curso de treinadores. Diferentes academias têm diferentes culturas. Eu não vou dizer qual é a cultura que cada academia deve ter. A cultura é feita pelas pessoas que lá estão. O principal impulsionador é o treinador, obviamente, e depois a comunidade que pratica nessa academia. Vou dar a minha perspectiva. Eu treinei em muito sítio, nunca vi corredores. Eu treinei, oficialmente eu começo a treinar na Gracie Barcelona, nunca vi corredores, até muito mais tarde, quando se tornou moda e também houve. Treinei no Brasil, na Gracie Maitá, na Gracie Centro, no Della Riva, nunca vi corredores. Treinei no Roger Gracie, em Inglaterra, nunca vi corredores. Treinei noutras academias nos Estados Unidos, no Kai Terra, na Ares, não vi corredores. Se eu acho que isso é uma forma de integrar as pessoas, pessoalmente não. Eu não critico quem faça, as pessoas organizam as suas academias, as suas aulas, a sua cultura de academia da maneira que eles acharem melhor. Nós entramos para uma arte marcial porque nos queremos libertar da opressão. Foi para isso que estas ciências de combate foram desenvolvidas. Tá? Nos tempos originais, nós estamos aqui na nossa vila, na aldeia, alguém quer roubar o nosso gado, fazer-nos mal, levar as nossas colheitas, levar os nossos filhos. Nós treinamos para lutar, para saber lutar, para nos podermos libertar dessa opressão. Daquela que existe, já existiu ou poderá vir a existir. Hoje em dia as pessoas entram maioritariamente numa academia de jiu-jitsu para se libertarem da opressão, de alguma coisa negativa que lhes aconteceu, ou que viram acontecer a alguém, ou que potencialmente lhes poderá acontecer, seja por que motivo for.
Quando uma pessoa entra numa academia de jiu-jitsu e faz ano, é o seu aniversário, corredor, fachada. Ganhou um grau, corredor, fachada. Passou de faixa, corredor, fachada. Muitas vezes por gente que acabou de entrar, eu acho que isso é uma forma de opressão. Então as pessoas entram para uma academia de jiu-jitsu e são oprimidas? Isso faz sentido? Não tem conexão, né? Faz antagônico. Filosoficamente, culturalmente, faz sentido. Eu não critico quem faça, quem faz de acordo com alguns parâmetros que considera que aquilo é útil. Na minha academia, não. Na sua academia não faz, então para o senhor não é jiu-jitsu? Na minha academia não é. Ok. E agora outro ponto polêmico também que eu trago aqui para o nosso quadro. Influências, professores faixa preta ou outro praticante, geralmente mais graduado que o faixa branca, menosprezar o faixa branca, achar que o faixa branca é aquele bisonho, é o cara que não sabe fazer nada. Como é que o faixa preta começou? Na faixa roxa? Sempre começa na branca, né? Pronto. Então, o que acontece? É o que o senhor falou em relação lá no início, que o senhor foi em várias academias, chamava crionte, antigamente tinha crionte, que era aquela pessoa que academia A e academia B não se encontram, né? E o senhor veio agora na construção da federação aqui, que a união começou a perceber que não era bem aquilo, né? Então as pessoas vêm com uma tradição do passado, muitos replicam sem saber porquê, acham que é tradição e não é, né? Então, o posicionamento do senhor em relação a essas pessoas que fazem um bullying com faixa branca, é jiu-jitsu ou não é jiu-jitsu? Faixa branca também é gente. Então okay. não é jiu-jitsu. Faixa branca é desastrado, trapalhão, às vezes faz coisas que são incorretas, mas é porque ele não sabe. E o jiu-jitsu serve para educar as pessoas. Todos nós começamos como faixas brancas. E eu recebo muitos estrangeiros aqui, muitos. E muita gente que vem de outras academias. Aliás, a pré-pandemia eu tinha um líder de uma equipa portuguesa que passava mais tempo na minha academia do que na academia dele. Faixa preta, mais graduado do que eu. Super boa pessoa, grande amigo meu. E que trazia outras faixas pretas para aqui. E independentemente da graduação, toda a gente chega aqui e nós tentamos nos adaptar àquilo que vemos. O faixa branca não sabe isso, não é? Ou às vezes o faixa azul, alguém que vem de outro sítio. Fazem por mal, não fazem. Vêm de academias que têm outras culturas, não é? Particularmente cintos brancos que sabem pouco. Por isso é que são cintos brancos. Yeah. Ok? Então, cinto branco, faixa branca, é trapalhão, às vezes meio bruto, não tem técnica. Como não tem técnica, vai fazer aquilo que está habituado a fazer a vida toda. Vai, força! E o pior do que isto é que a gente chega aos campeonatos e vê os treinadores a darem instruções aos alunos deles aos gritos, que logicamente é um erro, não é? E a dizer, vai, força, força, força. Mas qual força? Isto não é uma competição de powerlifting, isto é uma competição de jiu-jitsu, tem uma componente técnica, não é uma competição de força, não é? Eu já vi um professor falar, vai na força do ódio. Pior ainda. Não, a gente vê as maiores aberrações nos campeonatos, não é? Mas por isso é que eu acho que esta formação de treinadores é tão importante. Faixa branca também é gente. Nós como treinadores devemos ter um papel mais interventivo, de forma positiva, nas pessoas que nos aparecem. E agora, eu acho, o jiu-jitsu é para toda a gente, nem toda a gente é para o jiu-jitsu. Não é? Agora, o jiu-jitsu é para toda a gente. E nós tentamos que o jiu-jitsu tenha um impacto positivo naquelas pessoas, que as pessoas se insiram na cultura destas academias. Há academias onde se diz osso, há academias onde não se diz osso. Há academias onde, a maior parte onde se diz osso não sabem o que é que isso significa nem de onde é que vem. Há academias que eles não sabem porque é que o kimono se aperta a aba esquerda por cima da direita. Ok? Sei lá, há academias onde se faz a vénia, há academias onde não se faz a vénia. Ok? Nós temos que ensinar às pessoas, logo de raiz, o que é o jiu-jitsu, o que é a cultura daquela academia e como é que isto se faz. Tá? Faixa branca tem estas características, precisamente por ser faixa branca. Tem que aprender, não? Claro, como todos nós. Eu acho que também Que graduação é que tu tinhas quando começaste? A idade? Não, que faixa é que tu tinhas? Branca. Pois, todos nós começámos assim. Pronto. É o que eu falo, é antagônico. A gente aqui, como eu vou sempre falar do meu espaço lá, porque meu público maior é criança. Então, se eu
orienta minhas crianças lá, que ela tem que ter respeito com o próximo, né? Que ela tem que saber se defender, ter uma boa alimentação, como é que eu vou, né, fazer algo diferente disso? Vou promover o bullying com a criança. Eu acho que o professor que está ali, porque acontece, o que eu percebo também, a maioria das pessoas com faixa preta ali que fazem isso, principalmente os influencers, ele não tem uma escola onde ele replica ali o conhecimento, onde ele forma as pessoas. Então, de repente, não tem essa sensibilidade. Hoje em dia nós vivemos numa era em que a comunicação é imediata e nós temos acesso a tudo. O que nós não temos é uma capacidade de filtrar ainda. Ok? Nós precisamos ter pensamento crítico, isto como pessoas, como comunidade, como sociedade, não é? Para isso também precisamos que o sistema educativo forneça, facilite isso, promova isso desde raiz e não promove, infelizmente. Alguns modelos educacionais no norte da Europa funcionam com esse pensamento crítico logo desde a mais pequena idade, mas na maior parte do mundo não. Então nós precisamos ter esse pensamento crítico e essa capacidade de filtrar toda esta informação hoje que nos chega, não é? Hoje fala-se tudo, fala-se de esteroides abertamente, fala-se disto, daquilo, e a gente tem que saber filtrar. E nós também temos que saber o que é que nós, diz tudo a que os nossos alunos estão expostos, e nós também, nós temos que saber filtrar e nós temos que saber explicar às pessoas o que é, quais é que são as consequências, o que é que não. Tal como o tabaco, tal como o álcool, tal como uma má alimentação, tal como atitudes negativas na vida, tal como fazer bullying com alguém, tal como, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Nós temos um papel muito importante na sociedade. Os nossos alunos, as crianças, os adultos, as pessoas olham para nós como referências. Nós temos que perceber que isso é uma responsabilidade muito grande. Ser treinador, tá, é um privilégio e com o privilégio vem a responsabilidade. Okay? Ser faixa preta é um privilégio. E com o privilégio vem a responsabilidade. Nós temos que entender a responsabilidade que temos. Ok? Que é para nós podermos ter um impacto positivo na sociedade. E na comunidade. E a modalidade evoluir. Porque senão nós ainda estávamos naquilo que era o jiu-jitsu dos anos 80. E acho que nós não temos muitas saudades disso. Antigamente o pessoal entrava no jiu-jitsu para já arrumar confusão, briga com os outros. Eu acho que nenhum de nós tem saudades desse tempo. Exatamente. Também acho não. Tá? Eu acho que nós temos que perceber para onde é que evoluímos. Não é? Se nós fizermos uma analogia com outra coisa, se nós não tivéssemos evoluído, se nós tivéssemos continuado a pensar da mesma maneira e não tivéssemos tido um pensamento crítico, uma análise contextual, uma procura de vida melhor, nós em vez de estarmos aqui sentados, estávamos sentados numa caverna com uma fogueira à frente. E esta conversa estava a ser registada com uma pintura na parede. Não tinha essa tecnologia toda. Pronto, então nós temos que evoluir. Tem que evoluir, exatamente. Professor, o que o senhor gostaria de ser lembrado? Qual o legado que o senhor quer deixar na sua comunidade de jiu-jitsu, por onde as pessoas passaram na sua academia? Qual o legado que o senhor quer deixar? Isso é uma pergunta muito difícil. Legado? Eu pergunto isso aqui, porque assim, eu penso que a gente tem que fazer a diferença, né? E vai evoluindo as coisas. Eu vi uma mudança muito grande aqui em Portugal. Esse curso, por exemplo, é uma mudança. E eu acho que ainda tem mais coisas para aquecer. Claro, sem dúvida. A sua perspectiva, o que o senhor acha poderia colocar o seu conhecimento, a sua experiência dentro do jiu-jitsu para mudar e deixar o legado para os próximos? Mais do que o legado é o trabalho que nós fazemos diariamente. Okay? Eu acho que isso é o mais importante. É o que é que nós estamos a fazer. É mostrar como é que o jiu-jitsu foi uma força tão impactante na nossa vida, e como é que ela pode ser impactante na vida de outras pessoas. E depois, consoante as posições que nós temos, desde o simples praticante que treina há 20 anos e é um influencer na academia, tá, que já não tem o mesmo vigor físico que tinha na sua juventude, mas continua a ser uma pessoa com um peso importante na academia, o treinador, a pessoa que faz podcasts que permitem divulgar aquilo que nós fazemos, sem ser pelos meios mais tradicionais, tipo uma revista, porque isso, nem toda a gente tem acesso a isso, nem toda a gente consegue ser entrevistado e mostrar o jiu-jitsu do povo, de nós que fazemos, não é o jiu-jitsu do competidor de elite. Okay? Porque isso é uma ponta da ponta do iceberg. Okay? É o jiu-jitsu de nós que fazemos isto todos os dias. Nós lidamos com o jiu-jitsu todos os dias. O jiu-jitsu real, né? Sim, claro, o jiu-jitsu do povo, não é? Nas suas mais diversas vertentes. Então é esse trabalho positivo, eu espero que vá deixar um bom legado. Espero conseguir deixar
um bom jiu-jitsu para os meus filhos, tá? Para os meus alunos. Espero que os meus alunos aprendam as coisas boas que eu lhes consegui ensinar, não repitam os mesmos erros que eu, porque eu já os repeti. Espero que eles arranjem outros erros para fazer, tá? Isso também significa que há uma evolução. Na comunidade do jiu-jitsu, o pequeno papel que eu fui tendo ao longo destes anos aqui, tendo sido um pioneiro, e ter tentado da melhor forma possível com os meios que estavam à disposição promover um bom jiu-jitsu, uma boa imagem da modalidade, uma integração da modalidade, ser aceite como uma ótima ferramenta para a evolução do ser humano no nosso mercado-alvo, na comunidade em geral, ser bem visto pela comunidade, pela população em geral. Espero que seja isso que eu tenha conseguido fazer. Eu acredito, sim, pouco tempo que eu conheço o senhor, né? E o pouco tempo que a gente teve lá no curso, eu acredito que muitas pessoas que o conheceram, eu me incluo nela, melhoraram como profissional, né? E esse é o legado que o senhor está deixando aqui através da federação. Eu agradeço pelo ensinamento que passou, pela simplicidade que é e pela disponibilidade, né? O senhor está sempre ali no grupo da nossa turma, sempre podendo ajudando Sim, eu sempre que posso, sempre que alguém precisa de alguma coisa, eu tento sempre ajudar, não é? No curso, mais do que eu estar ali a ensinar, é sobretudo nós conseguimos poder aproveitar as experiências uns dos outros que estamos ali. Todos nós temos experiências diferentes e eu não sei tudo. Eu tenho que dar aquela formação dentro daqueles parâmetros que a lei portuguesa e o PDJ e os referenciais de formação me exigem. Mas se nós conseguirmos, para além daquilo, extrapolar para outras coisas, a minha experiência cá em Portugal, de ter viajado pelo mundo inteiro, de ter competido, de ter montado academias, de todas as coisas que eu fiz, juntamente com a experiência de cada pessoa individualmente que está em cada turma, nós conseguimos fazer com que todos nós possamos aprender uns com os outros e evoluir. E eu lembro que em todas as turmas, eu sempre aprendi qualquer coisa com as pessoas que lá estavam. Com as opiniões, com a forma como é que eles fazem. A gente tem sempre esse momento de partilha nas minhas aulas. Como é que vocês fazem? Há sempre alguém que diz alguma coisa. Algumas nós concordamos, outras não. Não interessa, nós estamos ali a partilhar experiências. E isso é que é enriquecedor. Isso é que vai fazer com que nós, como profissionais competentes, qualificados, possamos levar esta modalidade nas direções em que ela deve ir. Legal. Professor, quem está aqui em Lisboa, a população de Lisboa que está próxima à sua academia, como é que faz para achar o senhor? Bota aí o Instagram, local. Podem me procurar na internet, gracielisboa.com. Nós estamos no Instagram também, Gracie Jiu-Jitsu Lisboa. Facebook também estamos, Gracie Lisboa, se não me engano. E nós estamos aqui na Alameda, entre a Alameda e o Arieiro. É fácil encontrarmos. Temos 30% dos nossos alunos são estrangeiros. Todas as nossas aulas são dadas em português e em inglês. Todas as aulas. Todas as aulas são dadas em português e inglês. Aprendendo inglês para começar também a falar. Sim, é uma ferramenta essencial, mesmo em Portugal. É essencial. Tá? Nós temos que perceber que o jiu-jitsu hoje é mundial e as pessoas viajam muito. Isso é importante. Damos aulas noutras línguas também. Espanhol, francês, às vezes alemão, italiano. Nós temos pessoas que falam várias línguas ali também. Eu falo várias línguas. Tá? Portanto, é fácil de encontrar. E se não for eu, há outras academias em Lisboa que as pessoas podem procurar. Se não for em Lisboa e não souberem, contactem a Federação. Vejam o site da Federação. Ou podem contactar, perguntar onde é que podem treinar em diversos sítios do país. Se não for numa academia nossa, há de ser numa academia de alguém que eu conheço. Tá? E com certeza nós conseguimos arranjar referências para essas pessoas poderem treinar. Legal. Senhor, convida aí ou desafia 2, 3 professores que possam contribuir também com o nosso podcast. Ok, eu acho que o Diogo Valença seria uma ótima entrevista por todo o papel que ele tem tido ao longo destes anos no desenvolvimento do jiu-jitsu, cá em Portugal. Na parte administrativa, na evolução dos campeonatos, no campeonato europeu, que sempre foi cá, exceto nos últimos anos, agora vai voltar. Também vamos ter o Europeu de Kids, agora cá em outubro, vai ser aqui no Arieiro. Toda a perspectiva que ele assistiu, desde esta mudança de perspectiva dos nós e dos eles até aquilo que nós somos hoje,
vamos todos treinar as academias uns dos outros e trabalhamos em conjunto. O Diogo Valença seria muito interessante. Depois, tá convidado. sei lá, há tantas outras personagens com quem a gente poderia falar. Há academias fora de Lisboa, umas mais focadas em competição, outras pessoas que estão cá há algum tempo. Vai chegar nelas ali. Sei lá. Às vezes até outras pessoas que não são líderes de equipas, mas são pessoas que fazem jiu-jitsu há muito tempo e têm a sua própria perspectiva. Também, a gente está aberto para profissionais na área de nutrição, de educação física, de marketing, psicólogos, entendeu? Então você aí que é amante. Há empresas portuguesas, há Ground Force, eu já tenho uma certa idade, a memória já me atraiçou, mas há mais duas, havia a Buffalo, eu lembro-me em tempos, e há uma outra que é de um pessoal ali da zona da linha, agora não estou a lembrar do nome. Há empresas portuguesas que vendem kimonos, produzem e vendem kimonos. Pô, não sabia. Tá? Interessante. Interessante. Depois eu me passo o contato que eu vou fazer. É a Ground Force, agora não me lembro. Depois eu passo por. A idade é um problema às vezes já. Então, pessoal, você aí que é amante da arte suave, que tem um conteúdo relevante, que queira agregar aqui na nossa comunidade, faz contato comigo no direct ou no WhatsApp. A gente vai até você para extrair aí a sua experiência, seu conhecimento, para cada vez mais o jiu-jitsu estar crescendo. Professor, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço. Pelo bate-papo. E parabéns pelo trabalho desenvolvido e votos de muito sucesso. Nós precisamos de mais coisas assim que mostrem o jiu-jitsu que as pessoas fazem, não apenas o jiu-jitsu de topo de competidor. A gente quer essa é a essência, trazer o maior número de informação possível. Então, se você gostou desse podcast aqui com esse fera, dá um like, curte, compartilha com o seu amigo Casca Grossa também, para que a gente possa ir cada vez mais longe, tá bom? Um forte abraço. Nossa. Um abraço e bons treinos. Dia mais negro da minha carreira de jiu-jitsu, o dia em que eu tive que fechar a academia, por causa da pandemia. Como é que foi isso aí? Eu, na altura, eu já estava a seguir, eu sempre trabalhei com saúde, por causa da acupuntura, e na altura eu já estava a seguir o que é que se estava a passar. Eu pensei que ia ser igual àquela gripe das aves, dos camelos, etc, que aquilo ia ficar ali localizado. Ser muito rápido, né? Mas um amigo meu, faixa preta, também do Robin Gracie, é fisioterapeuta em Bérgamo, na Itália, que foi onde estourou na Europa. E algum tempo antes de rebentar cá, ele já me ligava, já falava comigo em stress absoluto, a dizer, pá, aqui está muito grave, é muita gente a morrer, e não são só velhinhos, morre gente de 40 anos, atletas. E eu, poxa, mas não é isso que chega cá às notícias. E então, na altura, comecei a seguir, e pá, uma semana antes de ser obrigatório fechar, eu já estava a falar com a federação e já começava a ver, pá, já havia aquela sensação de, pá, isto está muito a mal, e já na Europa a gente estava a ver que na Itália estava muito a mal. Pá, eu também sou fã de história e também sei o que é uma pandemia a nível global. Eu estava a ver, isto vai ser igual a 1918, meu. Vai ser muito a mal. E as informações que esse meu colega me passava, era o Max, eram muito preocupantes, muito preocupantes. E eu percebi, não, pá, a gente vai ter que fechar. Então foi começar a falar com o Diogo Valença, com o Pico, pá, a gente tem que fechar, vamos ter que dar instrução, aconselhar as academias todas a fechar. Mas não, e o Diogo dizia, mas não há nada, nenhuma recomendação do governo, nenhuma orientação para fechar. Mas nós vamos ter que fechar. Começámos a preparar isso, então 2 dias antes de sair a regulamentação para fechar tudo o que era, fechar tudo, eu fechei a academia. No dia a seguir a federação lançou logo um comunicado a aconselhar ao encerramento das academias. E no dia em que eu tive que fechar a academia, naquele momento em que eu digo aos alunos, nós vamos fechar, eu perdi anos de vida nesses segundos. Imagina. E eu lembro-me de sentar, encostado, a chorar. Basicamente isto é o meu sonho, não é? Aquilo que eu investi a minha vida toda, aquilo que eu abdiquei de várias coisas na minha vida para conseguir estar aqui, e de repente ia fechar, e eu não sabia se a academia ia conseguir sobreviver, porque ia ter que sustentar um negócio que não tinha dinheiro a entrar. Então foi... E qual foi a solução, professor? Bem, nós aguentámos-nos, quando depois tivemos vários problemas para reabrir, porque as coisas iam abrindo de forma faseada, alguns tipos de negócios. Depois o futebol podia ter público, mas as pessoas não podiam treinar, sei lá, uma confusão.
E nós, na altura, o que fizemos, assim que nós percebemos que havia uma hipótese de, quando as coisas iam começar a abrir, eu e um aluno meu, que é o Ernesto Fonseca, que é o líder da nossa filial em Abrantes, é uma pessoa muito competente, é um ótimo profissional, com uma vasta experiência de vida. Nós os dois desenhámos um protocolo de retorno à atividade para o jiu-jitsu. Então fui eu e o Fonseca que desenhámos isto. Como é que a gente poderia fazer, quais os protocolos de segurança, como é que a gente poderia organizar as aulas, tudo. Nós tentámos pensar em tudo. Chegaram a fazer online? Alguma coisa online? O que nós fizemos isto imediatamente para as nossas academias, e assim que estava pronto, eu falei com o Diogo Valença, enviei-lhe e ele publicou para a comunidade. Assim que eu mandei isto para todas as nossas filiais, mandei também para os meus colegas todos no estrangeiro, que eu tinha, ou seja, desde as filiais do Robin Gracie, para o Robin Gracie também. O Robin Gracie depois também espalhou isso pela comunidade dele. Mandei para os Estados Unidos, mandei para todas as pessoas que eu tinha. Pá, olha, isto é o que nós estamos a fazer. Fiz uma versão em inglês também, legal, mais resumida, e depois mandei isso para a Federação ao mesmo tempo, e a Federação logo no dia a seguir publicou, e isso foi a referência que nós tivemos para tentar ajudar a comunidade a retornar à atividade. Pá, tínhamos as imposições legais, obviamente, havia academias que já não tinham sobrevivido, já tinham desaparecido. Muitas academias fecharam em Portugal e no estrangeiro, não voltaram a abrir. Cá, vários professores, sobretudo brasileiros, não sobreviveram, as academias fecharam, alguns voltaram para o Brasil, alguns tinham projetos já com algum tempo, alguns tinham projetos relativamente recentes. Ou seja, pronto, e depois havia uma série de imposições legais, de limitações, o que é que a gente podia fazer, como, o número de pessoas, os espaços. Uma confusão. Complicado ali. Eu me lembro no Brasil, não podia fazer esporte coletivo, mas... Não podia haver contato. Exatamente. Mas aí tu entrava num autocarro, um atrás, um em cima do outro. Não podia haver prática desportiva com contacto, ou em grupo, tinha que ser individual, mas a manifestação do 1º de Maio aqui na Alameda estava cheia de gente. E essas pessoas vêm dentro de autocarros das províncias. Pá, como é que é possível? Outra coisa, você poderia entrar no restaurante, só poderia entrar no restaurante com a máscara. Aí sentava para comer e podia tirar a máscara. Sim. Então tinha algumas coisas meio complicado. Então, nessa altura, nós desenhámos esse protocolo, eu e o Fonseca, passámos bastante tempo a pensar naquilo. Aquilo não foi quando a gente viu, quando abrimos, foi quando nós percebemos que havia uma possibilidade de os negócios começarem a abrir, nós começámos imediatamente a trabalhar naquilo. Ainda houve algum tempo, depois tínhamos de lidar com os aspectos práticos, da própria modalidade, com as questões intrínsecas da modalidade, das academias de jiu-jitsu, com os aspectos legais, com os aspectos de saúde, não é? A gente tinha de lidar com isso tudo, e depois a IBJJF e a CBJJ utilizaram o nosso protocolo e publicaram-no. Eles publicaram o nosso protocolo. Legal. Okay? Mas não falaram nada connosco, simplesmente agarraram no protocolo, copiaram-no e publicaram-no em português e em inglês. Ou seja, o protocolo de retorno à atividade que foi passado para a comunidade do jiu-jitsu e também foi utilizado por outras modalidades, por outras artes marciais cá em Portugal, foi feito por nós. Que maneiro. Foi feito aqui por nós. Aqui o Portugal está muito avançado em relação a essa questão do jiu-jitsu. E eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade. Porque, por exemplo, eu não sei se é a sensação que eu tenho, porque eu estou mais para o interior, né, mais para a freguesia lá, do que aqui o centro de Lisboa. Né? Sim, mas o jiu-jitsu também tem que estar aí. O jiu-jitsu tem que chegar Sim, então, mas eu não sei se é a sensação que eu tenho que... Ali com certeza tem que muito a crescer. Por isso que veio essa ideia do podcast, para pegar personalidade como o senhor e dar visibilidade para pessoas que não têm essa sensação, não, Portugal já está engateando no jiu-jitsu. Não, esqueça. Nós temos o jiu-jitsu bastante desenvolvido cá. Sim. Não é só praticantes, até a nível competitivo bastante desenvolvido. Em termos de organização estamos muito bem organizados. Sim. A nível competitivo temos pessoas com excelentes resultados. Yeah. Tá?
Em todos os níveis. Em todos os níveis. E eu acho que o que sobrevive aqui, sobretudo, é um jiu-jitsu de qualidade, bem organizado, com profissionais competentes. Sim. Bem organizado. Jiu-jitsu, aquele mais, sei lá, vão de escada, caverna, sem estrutura, aula mal preparada. Exatamente. Esse jiu-jitsu aqui não sobrevive. Porque hoje em dia nós já temos pessoas que estão aqui há muitos anos, já muito integradas, os brasileiros que chegaram muito bem adaptados, muito integrados na sociedade, muito bem integrados na comunidade do jiu-jitsu, todos nós a funcionarmos da mesma maneira, com os mesmos objetivos, como comunidade, não de forma separada. E a malta daqui também é mais exigente. Mas temos que ser. Exatamente. Então, assim, não vai vir botar ali um tapete e vai dar de qualquer jeito, que os pais lá, um fala pro outro, indica, cobra realmente. Então... Em nada na nossa vida nós nos podemos pautar pela mediocridade. Em nada. Exatamente. Em nada. E, sobretudo, nas nossas áreas específicas de atuação, nós não devemos tolerar a mediocridade. Exatamente. Não devemos promover a mediocridade. Nós devemos promover o melhor que conseguirmos, o máximo de qualidade no serviço que estamos, nos produtos que temos, naquilo que fazemos. A qualidade é que é a chave do sucesso, não é a mediocridade. A mediocridade tem um sucesso fugaz, é efêmero, é vistoso, mas depois não tem sustentação, não tem viabilidade. Verdade. Não é? E além disso, cria mal numa modalidade. E a gente para-se muitas vezes com problemas desses, com pessoas que vêm, eu treinava num sítio tal, não vou dizer, eu treinava num sítio, não vou dizer qual era, mas aconteceu-me lá uma coisa que eu não gostei. E passado algum tempo a pessoa se calhar até conta o que é que lhe aconteceu. A gente pensa, como é que é possível? Hoje em dia... eu treinava num sítio... vocês aqui fazem assim. É que eu treinava num sítio que era... nós já passámos essa fase. Sim, essa fase já ficou para trás há muito tempo. Essa fase embrionária em que estamos a começar. Não, já é outra história. Sim. Já estamos noutra etapa, noutro patamar. Acho que tudo tem que buscar o profissionalismo, né? Para trazer uma qualidade de prestação de serviço. Eu falo assim, eu trato meu aluno barra cliente. Claro. Então ele paga ali pelo um serviço, eu tenho que ter o melhor de qualidade em todos os aspectos. E o facto desse cliente um dia ir para outro sítio não quer dizer que a gente tenha feito um mau trabalho ou que ele seja uma má pessoa. Significa que a vida dele mudou, os horários mudaram, a gente não tem horário para ele. Ele foi para outra terra, casou, tem filhos, não consegue vir aqui, vai a outro sítio. E nós, se formos bons profissionais, nós vamos aconselhá-lo. Olha, mas nesse sítio vai treinar. Olha, eu não tenho aulas neste horário, mas eu sei que aquela academia tem. Tem um bom professor lá, tem um bom treinador lá. Isso aí. Sei lá, ele pode ter outra aspiração. Nós podemos ter uma academia que tem uma vertente mais competitiva e ele pode não querer isso. Isso. E então a gente deve direcionar, olha, aquela academia é mais orientada para esta vertente do jiu-jitsu, ou vice-versa. Sim. Faz sentido. Bom, pessoal, olha só, viram aí que a gente esse bate-papo aqui tá meio desestruturado, mas conversando com o professor, falei, não, tem que ligar a câmera de novo, porque esse assunto tem que estar no nosso podcast, tá bom? Então, continua aí seguindo a gente, dá o like, compartilha e se inscreve no canal para receber a notificação dos próximos podcasts, próximos episódios. E na altura eles convidaram para trabalhar na federação também. Isso aí, agora vai limpar o lixo, boa. Então vamos lá. Peraí. Ele vai só vazar ali o caixote. Esse ruído de fundo. Eu fiz a do Ivan, do Marola. Tinha uma obra. Depois que eu comecei a perceber, aí ficava termitém, aí parava. Só que o áudio nosso ficou bem mais audível do que o... porque estes microfones têm um termo, como é que eles são? Direcional? Não é bem direcional. Eles são cardioide, não é? Uhum. Ou seja, cardioide, mas não é cardioide de grande espectro, de grande distância, ele não capta tudo. Aí, mas parecia um pouquinho, mas quem não tá atento não vai nem perceber. Mas eu achei que a rodinha ia ficar muito próximo. Sim.
Sim. Mas aqui esse papo vai ser bom, hein? Vai. Tem muito assunto aqui pra falar. Muita história, muita coisa que as pessoas não E imaginam. é isso aí, vou contar também a história do senhor aí que estiver passando, porque é bem legal. Eu tô assim, eu tô começando esse projeto, né? Isso aí eu vou te cortar depois.